Eu sou Mariana e essa é a nossa sexta aula da série Noções Básicas de Agricultura Doméstica. Essa série tem como objetivo ajudar pessoas que querem montar uma horta, mas não têm experiência, não têm conhecimento sobre isso. Então eu acredito que se você souber as bases, o fundamento de como uma planta funciona, do que ela precisa, você vai ter muito mais chance de sucesso nesse novo projeto. Então até aqui a gente já viu tudo sobre luz, porque a luz é o principal impedimento de uma pessoa montar uma horta em casa para abastecer a família com hortaliças orgânicas. Então eu mostrei para vocês como que a planta precisa disso, como que isso influencia na produtividade e ensinei principalmente a você fazer uma análise aí se a sua área disponível para montar uma horta realmente está apta para receber essa implantação. Depois a gente viu também a água. A água é outro impeditivo. Se você não tiver água em quantidade suficiente, você não consegue montar uma horta. Eu ensinei vocês a verem quanto de água que vocês vão gastar numa horta e calcular inclusive o custo, quanto que sairia o custo, Muitas pessoas que moram em área urbana pagam a água pelo consumo. Então, quanto que sairia isso, Valeria a pena, não valeria? Fica muito alto, fica muito baixo? Então, vocês já viram isso. E hoje vocês vão ver uma coisa que é fundamental, que é a qualidade da água da irrigação. Então, se a qualidade da água da irrigação não for boa, ela pode trazer o quê? Patógenos, então tem que ter uma boa qualidade biológica para que não dê doença em quem está consumindo aquelas hortaliças. Tem que ter uma boa qualidade química essa água, por quê? Se você irrigar com uma água de péssima qualidade química, a sua produtividade vai diminuir e você pode estar condenando o seu solo. E o solo é muito precioso, uma vez condenado é muito difícil de você recuperar. Então, esse é um dos temas mais fundamentais e a gente vai ver tudo isso hoje nessa aula. Vamos lá! Então, como que é uma água ideal para você fazer uma irrigação da horta? Primeira coisa é que ela tem que ser livre de patógenos, Então, patógenos ela não pode ter. Que patógeno muitas vezes são as verminoses, as bactérias, que às vezes a gente consumindo, isso daqui pode causar doença. Então, isso daqui é alto risco. Então, não pode ter patógenos. Outra coisa que não pode ter são muitos sais. Então, como que a gente mede o sal na água, Uma das formas é através da condutividade elétrica, ó. Condutividade elétrica é a abreviação. Quanto mais sal na água, maior a corrente elétrica, condutividade. Então, qual que é o índice, que é permitido aí? Então, você pode ter entre 0 até 3 decímetros decímeis por metro. Então, se você tiver de 0 até 3, essa água é ideal. Você já tomou água comprada? Se você olhar atrás, vai ter lá a condutividade elétrica daquela água, que é um índice. Se for muito alto, tem muito sal. Se não, tem pouco sal, tá? E o pH, qual que é o pH ideal? O pH ideal ele fica ali entre 6 até no máximo ali 8, tá? Aí é o pH ideal de uma água. Então agora a gente vai conhecer qualidade biológica. Qual que é a qualidade biológica que tem que ter essa água? Então, eu já falei para vocês que essa água tem que ser livre de patógenos. Por quê? Porque existe um risco, porque essa água, ela pode ser fonte de salmonela. E ela pode também ser fonte de Escherichia coli, que também é outra bactéria aí que acaba dando dor de barriga. E essa daqui, ó, é seríssima, Isso daqui pode até causar a morte, tá? Então, quando a gente aplica a irrigação, principalmente quem utiliza irrigação por aspersão, que é um equipamento que ele fica girando assim e vai molhando as folhas, Então, molha de cima para baixo. Então, as folhas, elas recebem a água. Se a água tiver contaminante, isso significa que se você comer essas hortaliças aqui, principalmente as folhosas, que a gente come crua, sem fazer uma desinfecção delas, a gente pode estar consumindo isso. E uma das maiores fontes de contaminação humana de verminose é através da alimentação. E a água de irrigação contaminada é o principal. Então, veja só,
A água de irrigação, muitas vezes, ela vem de águas superficiais, que é lagoa, rio. Então você faz a captação dali e utiliza na lavoura, vai irrigando suas plantas. E essas águas superficiais, elas podem estar contaminadas. Quanto mais parada a água, né, quanto mais tiver animais consumindo aquela água em volta, né, fazendo a dessedentação, é boi, é vaca, é caprino, todo mundo consumindo aquela água ali. Pode ser que pegue água ali do ribeirão que passa no fundo da propriedade e aquela água daquele ribeirão está recebendo o dejeto das casas. Ou pode ser que às vezes você pegue água subsuperficial, né, de lençol freático através de poço, por exemplo. Só que o poço muitas vezes está contaminado, porque às vezes a fossa, que é onde recebe os dejetos, né, humanos ali da casa, está muito próximo. Então, existe uma maneira correta de você fazer uma fossa e também uma distância que tem que ter do poço, né, que é a distância mínima de 15 metros. Então, às vezes não é bem dimensionada a fossa, ou então não está muito distante do poço, acaba contaminando. Então, isso daqui vai ser um sério problema e é um risco, né? Quando a gente produz uma hortaliça e a gente consome, né, para consumo próprio, a gente pode se contaminar. Mas se a gente produz e ainda quer vender um excedente ou quer vender comercialmente e alguém passa mal com aquele produto que você vendeu, isso daqui pode sim virar um problema aí judicial. Você vai responder judicialmente porque você é o responsável por aquilo que você produz. Então veja só como é sério isso, né? E principalmente a gente aqui da agricultura orgânica tem um estigma já em cima, por quê? A gente utiliza muito adubo orgânico, os estercos, e muita gente critica a agricultura orgânica falando que o uso de esterco também pode oferecer riscos. E realmente, né, todo tipo de fezes, ela vai ter Escherichia coli. Escherichia coli, ela é já uma medida, ela é um índice de esgoto numa água. Quanto mais Escherichia, mais coliformes fecais. Então, veja bem, quando a gente aplica um fertilizante orgânico, né, um adubo, um esterco que seja, a gente parte do princípio que aquele esterco já foi curtido e está bem tratado para depois ser jogado ali. O trabalho que a gente faz de compostagem, né, para curtir esses estercos, eles são feitos de maneira com que esses estercos eles esquentam muito. Então fica com temperaturas ali acima de 70 graus e diminui muito, né, esse tipo de contaminante aqui, tá? Então, se for um esterco bem cuidado, vai ser um ótimo adubo orgânico, tá? O que não pode é fazer de qualquer maneira, né? Então, tudo que a gente faz de qualquer maneira tem sempre um risco, não é verdade? Então, como eles pegam no pé, eu falo para os meus alunos e para os meus clientes, eu falo, gente, vai usar esterco? Então vamos tratar direito, que é para não dar o problema e ninguém ficar falando depois. E toda vez que as pessoas ficam achando, tentando comprovar que o adubo orgânico causa qualquer tipo de risco à saúde, quando eles vão verificar, na maior parte dos casos, o contaminante não estava no adubo orgânico, mas estava na água de irrigação, tá? Então é a maior fonte de contaminação. E para a gente tratar, né? Então muitas vezes a gente não tem uma água de concessionária, né? Que está chegando lá já clorada, tratada. A gente vai ter de um poço, vai ter de uma cisterna, vai ter de uma captação que você faz no açude. Então como é que você vai saber? Como é que você vai tratar essa água para deixá-la com uma boa qualidade? Então, né, tem aí as 3 principais maneiras da gente tratar. A primeira, né, é através do cloro, que é a mais comum. A gente pega o cloro, né, e adiciona nessa água e o cloro acaba matando esse tipo de contaminante. Outra forma é através do ozônio, né? O ozônio também, ele é aplicado principalmente em piscinas, que não pode usar o cloro, utiliza o ozônio, que ele é bem reativo e ele mata também. E outra forma é a ultravioleta. A ultravioleta é uma radiação que também é capaz de
matar esse tipo de organismos aqui. Então, a ultravioleta é usada principalmente naqueles lagos ornamentais, para não dar alga, sabe? É assim que eles tratam. Então, essas são as 3 maneiras. O cloro, claro, é o mais comum e o mais barato. O ozônio e ultravioleta são mais caros, né? Então, vamos ver como que a gente faz aqui um tratamento, né? Utilizando, por exemplo, o ultravioleta. É um tubo mesmo, tá? Então, você vem aqui um cano normal de PVC, depois você encaixa aqui, ó. É uma lâmpada que você compra e aqui fica com a luz ultravioleta. Então, a água passa aqui, recebe essa luz ultravioleta e depois ela sai aqui já com... Ela mata tudo aqui e aqui ela já sai pronta para uso, tá? Então, quando você vai usar isso, você tem que dimensionar. A bomba que tá jogando a água aqui, que tá puxando, né? Essa vazão tem que ser de acordo com a capacidade dessa lâmpada aqui. E outra coisa que tem a potência. Então, tem lâmpadas mais fracas e lâmpadas mais potentes. Então, para você garantir o consumo lá da sua água, né? Tipo, eu quero pegar a água da minha cisterna, tratar e consumir. Então, aqui você tem que comprar uma lâmpada com uma potência certa para ela realmente matar todos os tipos aí de bactéria para você poder consumir, tá? Então, tem também a especificação. E o mais comum é o cloro, né? O cloro, essa água que a gente consome aqui, né? Bem dizer, o tratamento mais eficaz contra as bactérias é o cloro. Então, o cloro tem 2 tipos de forma de você aplicar o cloro. Ou você coloca essa água num recipiente fechado e coloca o cloro dentro da água, né? Dilui ele aqui em forma líquida ou em forma de pastilha, né? Então, tudo tem as doses certas. Se eu tenho um volume de água X, eu tenho que colocar uma quantidade de cloro Y. Então, o cloro que eu colocar, ele vai matar essas bactérias e vai sobrar um cloro, que é o cloro residual. Esse cloro residual, né, que ele tem que ficar aqui, ele que vai garantir que depois, se tiver ou cair aqui uma outra bactéria, ou então passou num cano que tem também a bactéria, ele vai garantir matar também, não só as que estão aqui, mas matar as para o caminho, né? Então garante aí uma sobrevida, né? Uma qualidade no tempo também, tá? Então tem que ter esse residual. E outra forma de você clorar é quando tem poço, né? Então vamos supor que você tem um poço, seja ele caipira, artesiano, semi-artesiano, tá puxando água do subsolo e tá mandando para uma caixa, não é assim que a gente faz? Aqui é uma caixa. Então nesse caminho aqui, você pode instalar um clorador. Então tem uns cloradores que são automatizados, você coloca aqui nesse caminho e na hora que ele tá passando aqui, ele já tá recebendo o cloro e quando chega a água aqui depositada, ela já vai ficar, já tá tratada e já vai ficar depositada ali, tratada, tá? Você pode também tratar dentro da caixa, igual aqui. Entretanto, quando você trata aqui, muitas vezes não fica um lodo, não vai ficando um lodo embaixo das caixas, assim, no fundo. Esse lodo também pode ser que a presença desse lodo diminui o efeito desse residual. Então, muitas vezes, a quantidade aqui tem que ser maior. Então, por isso que a melhor coisa é você colocar no caminho, chega aqui tratada já. Porque aí não corre o problema de você ter que colocar mais para ficar esse residual que você tem que deixar, tá? Entretanto, quando a gente vai usar uma água que foi clorada, muitas vezes ela vem com excesso de cloro, não vem? Existe um limite, tá? Então veja bem, o limite de cloro na água residual, segundo o Ministério da Saúde, é entre 0,5 a 2 miligramas de cloro por litro. Então, se isso daqui é para considerar água potável, né? Esse é o limite. E para irrigação? Para irrigação, a gente aceita, ó, irrigação até 0,5 grama
por litro, tá vendo? Ó, aqui é miligrama, aqui é meio grama. Então, são muitas vezes maior, tá? Então, até essa quantidade aqui a gente aceita para irrigação. Acima disso, as plantas já começam a apresentar a toxidez por excesso de cloro, tá bom? Então, veja só, quando a nossa água tá com excesso de cloro, como que a gente pode fazer para dar uma melhorada nela? O cloro, ele evapora se você deixar ele exposto, tá? Então, vamos supor que aqui você tem um reservatório, tá cheio de água, né? Se você deixar ele exposto, assim, de uma noite, deixar a noite pro dia seguinte, então é um tempo que esse cloro ele vai evaporando aqui, então já vai diminuir a quantidade de cloro. Outra forma da gente diminuir a quantidade de cloro aqui solúvel é colocando algum produto que faça com que esse cloro precipite. Então você pode utilizar, por exemplo, a cal hidratada ou cal virgem, ou então aquele produto de piscina, barrilha. Então são produtos que basicamente eles fazem o que na água? Eles elevam o pH dessa água, fica um pH bem alcalino, e esse cloro acaba precipitando. Então aqui no fundo, ó, vai ficando esses precipitados. Então ele sai, ele não fica mais solúvel. Então quando você puxa a água daqui da caixa, esse cloro já não tá mais solúvel, vai ficar aqui no fundo precipitado, tá? E esse tipo de material que a gente joga lá, adiciona para precipitar, ele não vai precipitar só o cloro não, ele vai precipitar qualquer tipo de metal pesado que tiver na água, vai tirar da solução, porque tem essa característica quando a gente eleva muito o pH de uma água, tá? Agora, a quantidade que você tem que jogar aqui vai variar com o volume, né? Com o produto que você vai usar. Então, tem que fazer aí os cálculos, né, estequiométricos aí para poder não ficar um excesso de produto, que senão também você vai ficar jogando uma água de cal na sua lavoura e ao mesmo tempo tem que ser suficiente para precipitar isso. Então, isso aqui tem que ser tudo cálculo bem dimensionadinho, tá? Isso daqui chama, essa ação de jogar, né, um produto para aumentar o pH, chama abrandamento. Tá bom? Então, é assim que a gente dá, a forma mais fácil realmente é você deixar isso aberto e isso daqui vai volatilizando. Entretanto, é bom lembrar que você não pode deixar muito aberto, assim, muito tempo, porque senão vai dar a dengue. Então, você tem que cobrir com alguma coisa, uma tela bem fininha ou então um tecido, para não ter esse tipo de problema. Porque você resolve um problema, ganha outro, né? Então, além do excesso de cloro que muitas vezes a gente encontra nas nossas águas, a gente também tem muitas vezes excesso de sal. Então, uma água com mais de 30% de sal, a gente chama ela de água salina, tá? Água do mar. Mariana, eu posso utilizar uma água do mar para poder irrigar a minha horta? Não, não pode. Qual que é o problema de usar uma água salina? Acontece que quando você utiliza, né, a água salina, você tem uma coisa chamada potencial osmótico. Olha só como é que isso funciona. Se o solo, você está jogando uma água que é rica em sal no solo, então o solo vai ficar com uma concentração de sal muito maior do que a concentração de sal na própria planta. Então vai acontecer o quê? O sal, a água vai começar a sair da planta e vai começar a ir para o solo, para compensar, porque a tendência da natureza sempre é o equilíbrio. Então, se eu tenho um lugar que está com uma grande concentração de sal e o outro que está com pouca concentração de sal, a tendência é que a água do que tem pouco sal saia para compensar o que tem muito sal. Então, a planta perde a água para o solo, e quando ela perde a água para o solo, ela acaba secando. Então veja como que isso é ruim. E outra coisa, uma água salina, né? Ela vai ter muito que? Ela vai ter muito sódio. Quando a gente vai no mar, o mar não é salgado. E o nosso sal de cozinha? Nosso sal de cozinha é esse aqui, ó, é o cloreto de sódio. Então o sódio, o que ele vai fazer no nosso solo? Um estrago.
O solo, ele é um dispersante de argilas. O nosso solo, ele é formado por areias, silt, argila, que são partículas de diferentes tamanhos que juntas elas formam uma coisa chamada textura do solo. Então tem um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Entretanto, a argila, que são as partículas bem pequenininhas, quando elas ficam em contato com o sódio, elas se dispersam. Então, uma vez que elas estavam ali agregadinhas, né, várias partículas agregadas, quando você joga o sódio, elas se dispersam. Então, elas vão ficar soltas e vamos supor que você jogue uma água nesse solo ou chova, né? Quando elas estão dispersas e tem água, elas estão ali, totalmente solúveis, né? Como se fosse um leite com Nescau ali solúvel. Depois, essa água começa a secar, começa a descer e essas argilas começam a precipitar. E como elas têm uma mesma densidade, elas vão se precipitar no mesmo lugar. Então, vai formar aquelas camadas, né? De pura argila. Quando isso daqui secar, isso aqui vira um tijolo. Então, nunca mais vai entrar nossa, nunca mais. Vai ser difícil de entrar uma raiz, de penetrar a raiz, vai ser difícil de entrar o oxigênio, né? Vai ser difícil de penetrar a água. Então, você estragou o seu solo porque você colocou o sódio. E vocês já viram aquele negócio, né? Mariana, eu vou usar chama herbicida caseiro, que vai lá e taca o sal na terra, né, para matar as plantas e nunca mais crescer. Realmente nunca mais, vai matar na hora. Por quê? Potencial osmótico aqui, né? Então a planta vai perder a água pro solo, vai secar. E o seu solo que tá ali vai ficar estragado. E depois para você consertar isso? Se você não quiser, depois você vai pegar aquele mesmo solo, eu vou montar uma horta aqui. Você vai ter trabalho, porque você já estragou ele, né? Para você recuperar isso agora são 5, 6, 7 anos. Pensa, né? Além disso, o solo, ele tem umas partículas, né? Que são bem pequenininhas, e nessas partículas a gente tem umas coisinhas chamadas sítios de ligação. Então, nesses sítios de ligação é onde vai ficar todos os nutrientes que você jogou lá no seu adubo, né? Então, eu coloquei lá na minha adubação, vão ter os nutrientes que são essenciais para as plantas. Então, vai ter nitrogênio, vai ter fósforo, vai ter potássio. E para o solo segurar esses nutrientes, ele segura através desses sítios aqui. Se eu tenho muito sal, se eu tenho muito sódio, principalmente, eu começo a ficar cheia de sódio ocupando esses lugares, então o meu solo vai começar a perder os outros que são também essenciais, por exemplo, o cálcio, que é essencial, o fósforo, que é essencial. Então além de estar estragando, eu também estou empobrecendo o meu solo, tá? Então veja bem, a água salina sem ser tratada não pode ser utilizada. E a água salobra? A água salobra, ela tem sal também, mas numa quantidade menor que a água salina. A água salina tem mais de 30% de sal. A salobra, ela vai ter entre 0,5% até 30%. E se tiver menos de 0,5%, ela já é doce, né? Que é a água que a gente toma. Então é muito comum a gente ter água salina, principalmente na região do semiárido nordestino. Lá as águas são. Então, mas não é só o cloreto de sódio que tem nas águas. Existem outros tipos de sal, tá? A gente tem, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, carbonato de sódio, sulfato de sódio, sulfato de magnésio. Então, todos esses sais podem estar naquelas águas chamadas de salobra, tá? E qual que é o problema da gente utilizar a água salobra? Primeiro, que a água salobra, ela vai diminuir a produtividade. Ela não é uma água boa, ela vai diminuir a produtividade. E ela também vai diminuir a qualidade do nosso solo. Ela pode salinizar o nosso solo, como eu expliquei anteriormente, tá? Então, ele tem essas duas dificuldades aqui.
Olha como que acontece a salinização. Você começa a irrigar o seu solo com água salobra. Então, esse solo ele vai ficar cheio de água e sais, não é mesmo? Entretanto, esse solo ele ocorre geralmente em regiões bem quentes. Então, a gente tem o sol e tem muita evaporação da água do solo. Então, você está colocando água e sal e está perdendo muita água. Então, você coloca água mais sal, que é água salobra. E aqui está saindo por evaporação água. Então, se está entrando água e sal e está saindo só água, o que está ficando aqui? O sal, né? E veja bem, conforme vai ficando o sal aqui, vai aumentando a concentração cada vez mais, até que esse solo aqui vai se tornar um solo salino. A gente fala, ocorreu a salinização desse solo. Isso acontece quando a gente faz tanto a irrigação com água salobra e quando a gente faz um procedimento chamado fertirrigação. Então é uma irrigação, uma água de irrigação que já tem fertilizantes bem solúveis. Quando a gente faz isso também tem o risco de ter essa salinização do solo. E o que acontece, né, se a gente salinizar um solo? Como que a gente resolve isso? Ou então, quais são os solos que são mais propícios a ter essa salinização? Geralmente, os solos de maior risco a salinizar são os solos mais rasos. Olha só. E geralmente, na região do semiárido, esses solos são rasos. Então, o solo raso é um solo que tem uma profundidade efetiva, que é onde as raízes podem crescer, bem rasa. Isso daqui fica entre 50 a 60 centímetros. E logo abaixo dessa camada efetiva já tem a rocha mãe, tá? Então aqui não é considerado solo, que é a rocha mãe, né? Que deu origem a esse solo aqui muitas vezes. Então veja, para a gente tirar esse sal aqui, a única forma é lavando. Se a gente quer tirar o sal do bacalhau, a gente faz o quê? Deixa lá em várias águas até ir diluindo aquilo. Então, se a gente pegar uma irrigação só de água e colocar uma lâmina bastante água aqui para ir lavando, não vai conseguir lavar muito, porque ele é raso, porque daqui não passa, tá vendo? Ó, aqui é a rocha, aqui é o bloqueio. Então, aqui vai ficando esse sal, o sal vai sair daqui da superfície, mas ele vai se acumulando aqui, ó. Então, não tem muito para onde escapar, tá? Então, se for um solo mais profundo, né? Aí tudo bem, que é a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem um copo aqui de água e eu coloquei uma colher de sal. Então, uma colher num copão, né? Mas isso daqui vai diluir de um jeito. Agora, se eu pegar essa mesma colher e colocar numa quantidade pequenininha aqui, isso daqui vai ficar com muito mais sal, né? Porque eu diminuí o volume onde eu diluí. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então é muito arriscado a gente fazer a irrigação com água salobra, principalmente nesses locais onde tem muita evaporação e o solo também é raso, tá? Entretanto, nesses locais, né, principalmente no semiárido, não tem muita alternativa, porque não tem regime de chuva, chove pouco. Se furar o poço vai dar água pouca e ainda com bastante sal, que ela é salobra. E então chega numa época do ano que se você não fizer algum tipo de intervenção de irrigação, você não vai ter uma forragem para dar para o gado, você não vai ter como irrigar a sua horta. E é aí onde acontece a miséria, a fome, porque as condições são difíceis mesmo, tá? Então, tem alguns trabalhos que são específicos nessa região para tentar ajudar e tentar arrumar formas dessas pessoas conseguirem passar a época da seca, mesmo tendo água salobra. Então veja bem, nesse experimento aqui, ó, de Hermes, né, e colaboradores, eles testaram a irrigação com água salobra em alguns tipos de forragem para poder nutrir assim os ovinos, né? Então eles viram que algumas plantas como a leucena, a glicerínia e a palma,
elas podem sim ser irrigadas com água salobra, porque elas mostraram alguma resistência quanto a isso. E elas também servem de forragem, tá? Então, algumas plantas, elas têm resistência a esse alto índice salino. A gente chama, né, dependendo do grau de resistência, a gente chama ela de halófitas, né? Então, plantas halófitas são plantas que são muito resistentes a solos salinos. Inclusive, tem uma planta, que é uma planta australiana, que é chamada de erva-sal. Trouxeram ela da Austrália, né, para poder fazer esses testes. E ela realmente, ela sobrevive bem e ela consegue tirar tanto sal lá do solo que ela já está sendo considerada como uma planta fitorremediadora para solos com alto índice salino, tá? Então, o que pensaram, né? Veja bem como que é legal, né? Se eu não posso jogar água salobra no meu solo, mas eu tenho somente água salobra, será que se eu fizer um modelo de produção de hortaliças por hidroponia, que é aquele modelo que não usa terra, onde você coloca a muda e a muda ela vai sendo desenvolvida ali, criada, né? Somente com a água e fertilizantes, né? Líquido. Então, se eu usar água salobra, eu conseguiria, aí eu consigo produzir, mas também não estrago o meu solo. Eles testaram isso, então foi uma tese de doutorado de Márcio Alves, tá? Então ele testou hidroponia com água salobra para alface, rúcula e trigo. Então assim, olha só essa imagem da alface. A alface sem água salobra e com água salobra. Você vê que a produção, né, o tamanho diminui, né, fica bem menor. Mas produziu. Então, numa situação extrema, pode ser que não seja um produto assim com uma aparência tão frondosa, tão bonita, mas é um alimento, tá? Então, deu para produzir. E a rúcula, deu? A rúcula já não dá. A rúcula se mostrou mais sensível, mostrou toxicidade, já não deu. E o agrião? O agrião também diminuiu bastante a produção, mas deu para produzir. Então, isso daqui já é um começo, não é? A produção hidropônica já se mostrou muitas vezes aqui eficaz do que plantar ali direto no solo. Então, eu tenho certeza que isso daqui é só o começo, que muita coisa já vem sendo feita, que vai ser feita ainda e que logo, logo vai arrumar um jeito, não é mesmo? E outro tipo de água também que a gente precisa se preocupar é com a água dura. Sabia que existe água dura? Pois é. A gente chama de água dura aquela água que tem muito cálcio e muito magnésio. Então, se aquele lençol freático foi formado num solo que é rico em rocha calcária, então aquela água vai ter também muito cálcio. Então, veja, qual que é o problema de você utilizar a água dura na irrigação da sua horta? Bom, primeiro que se você for colocar um sistema de irrigação, provavelmente vai entupir tudo. Olha como é que fica uma tubulação onde passa a água dura. Veja, né? Tem mais cálcio que o osso de muita gente aí, né? Então, ela vai entupindo toda a tubulação. Uma forma da gente evitar isso, né? Muitas pessoas, elas em sistemas grandes de irrigação, principalmente quando a irrigação é por gotejamento, né? Onde a saída é bem pequenininha, então é muito fácil de entupir, é a adição de algum ácido. Você coloca um ácido para solubilizar o cálcio, para poder não entupir, né? Então, que essas águas elas são muito alcalinas, né? Mas tudo tem que ser bem dimensionado. E outra coisa também, se você está colocando ali no seu solo uma água que já é rica em cálcio, que é rica em magnésio, que já tem um pH maior, então você pode também aumentar a quantidade daquele nutriente para a planta e desequilibrar o solo, tá? Então não é ideal a gente fazer irrigação com água salina, água salobra e água dura. E como que a gente vai conhecer a qualidade da nossa água, né? Não tem como você conhecer de outra maneira, senão você coletando amostras e mandando para um laboratório analisar. Então, existe a forma correta de você fazer essa amostragem e a forma que você amostrar
vai influenciar no resultado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que achar um laboratório que faça análise de qualidade de água na sua cidade. Geralmente, se você procurar a Secretaria de Agricultura da sua cidade e falar que você é um produtor rural, que você tem um poço, que você quer fazer uma análise de água, muitas prefeituras elas prestam esse serviço, elas fazem, tá? Para você a análise gratuitamente. Mas se acaso não tiver esse benefício na sua cidade, você vai ter que procurar um laboratório particular ou então algum colégio técnico. Geralmente colégio técnico que tenha curso de meio ambiente, ou faculdade, ou universidade, eles têm laboratórios e esses laboratórios eles prestam serviço muitas vezes para a comunidade para levantar um dinheiro, tá? Então procura um laboratório, o próprio laboratório vai te ensinar, olha, para você fazer a coleta você tem que usar uma garrafa plástica, tem que encher até o talo, não pode deixar ar, ele vai explicar direitinho qual que é a forma de você fazer a coleta, armazenar aquela amostra, né, se é na geladeira, se não é, até levar aonde tem que levar. Então é muito importante você conhecer e ali também já vai sair qual que é o pH, se tem patógeno, se tem muito sal, né, qual que é a concentração, a quantidade elétrica. Então isso aqui tudo vai te dar uma boa base para você saber que tipo de água que tem aí na sua propriedade, né? Caso você utilize poço, caso você faça captação em açude, em rio, tá bom? Agora, se ela vem pela concessionária, chega no seu reloginho lá, parte do princípio que eles estão fazendo bom trabalho e que sua água já é quase potável, né? Aí você fez a sua análise, ou então você já sabe, né? Porque você tá sentindo, quando você bebe, você sente, quando seu cheiro, né? Você já sabe que sua água é ruim. Sua água pode ser salina, salobra ou então dura. Como é que você vai tratar isso? Existe jeito, né? Primeiro, você pode tratar, existe maneira de tratar, ou você vai arrumar uma outra fonte. Por exemplo, a água da chuva, ela pode ser captada, armazenada em cisternas, né, que são grandes recipientes que você armazena, e você pode utilizar aquela água, mesmo sem nenhum tratamento, para poder usar na sua horta. Você não pode usar para alimentação, para abastecer o seu consumo, né? Colocar na sua comida. Isso você não pode. Mas você pode usar isso para molhar suas plantas, para lavar um carro, para lavar uma calçada, para usar ali no banheiro. Você pode. Agora, se você quiser usar a água da cisterna para consumo, aí você também tem que tratar. E como que a gente trata, né, a água? Vocês já viram como é que trata o excesso de cloro, né? Vocês já viram como é que trata os patógenos, né? E aqui tem o exemplo da água de reuso que eu falei para vocês, ó. Quando a gente tem alguma coisa que um telhado, por exemplo, né, seja um galpão, seja uma casa, seja uma garagem, você pode colocar as calhas de captação e quando a chuva cair aqui, vai cair num sistema de armazenamento aqui que você vai poder usar direitinho. Isso daqui pode ser, isso aqui tem modos de dimensionar, tem etapas, né? Quais são os cuidados que você tem que ter aqui, quais são os cuidados que você tem que ter antes da água entrar. Então eu tenho também uma aula específica sobre cisterna, tá? Lá no meu canal, só procurar também lá. Então isso daqui é muito bom. E outra, muitas vezes chega a época da seca, o poço seca, o açude seca, a concessionária começa a fazer rodízio, né? Como é que chama lá o negócio? Quando um dia tem, outro não tem, né? E a cisterna, se você, durante a época da chuva, você armazenou, na época da seca, você vai ter o seu garantido. Então, não importa se a concessionária vai oferecer ou não. Você tá ali, a sua horta tá garantida. Aqui na minha casa a gente já tem atualmente 2.100 litros de cisterna e a gente está fazendo ali, a obra está acontecendo. A gente vai ter agora mais 12.000, que é para garantir para a nossa horta e para o consumo em geral, né? E tem outras coisas também que a gente pode fazer. Então, se a sua água precisa ser tratada, tirar o sal, né, seja ela salobra ou salina, existem os dessalinadores. Dessalinador é um
São equipamentos com várias etapas, isso daqui pode ser algo muito tecnológico, muito robusto. Muitas cidades do Nordeste brasileiro já têm dessalinadores, né? Não o suficiente ainda, mas já é uma realidade. E tem também alguns que são projetos de baixo custo. Eu quero mostrar para vocês esse projeto de baixo custo de dessalinizador, muito bacana, desenvolvido pensando justamente em locais quentes como o Nordeste, que utiliza a energia do sol, né, a radiação solar, para destilar essa água. Então a água fica embaixo dessas casinhas aí de vidro, né? Ela evapora e ela vai bater no vidro e vai escorrer até um duto ali de canalização, onde ela vai sendo armazenada. E a água, né, a destilação é uma das formas da gente tirar o excesso de sal da água. A água evapora e os sais, eles vão ficando ali naquela água, né? Então, veja só, quando o problema é esse tipo de sal, né? Você pode fazer a destilação numa boa. E esse projeto aí, baixo custo. Então, quem quiser saber mais sobre esse projeto, ó, eu escrevi o link aí nessa imagem, vocês entrem lá. Tem o projeto disponível que vocês podem baixar, tem vídeo, tem tudo lá para vocês fazerem igual se vocês quiserem, tá? Nesse site aí que eu tô mostrando, ok? E depois também tem os filtros, né? Existem inúmeros tipos de filtro. Tem filtro de areia, que é aquele muito comum nos lagos e piscinas. Tem filtro de disco, filtro de tela, filtro de membrana. Tem o que você imaginar de filtro, tá? O que a gente tem que saber para poder tratar a nossa água? Primeiro, o que tem na sua água? Se sua água tem cálcio, se tem magnésio, se tem ferro, se tem manganês, se o problema é sal, né? Se o problema é água dura, se você souber, você consegue tratar, tá? Então tem que saber o que, a quantidade, e aí sim você vai escolher o tipo de tratamento que você vai usar. Se pode ser através de uma destilação, igual eu mostrei aqui anteriormente, se tem que ser um filtro. Então, isso daqui tem que ser dimensionado junto com um técnico especializado. Então, pode ser que você tenha que somar técnicas, colocar o filtro para tirar, por exemplo, a argila que está ali naquela água barrenta. Depois você vai ter que fazer o abrandamento para precipitar metais pesados, precipitar algum tipo aí de cálcio, né? Dependendo do tipo, se for carbonato de cálcio, você tira na destilação, mas se for um sulfato de cálcio, você tem que utilizar, por exemplo, o abrandamento. Então vai depender do que tem na sua água. Então eu recomendo muito que, se você tiver algum poço, alguma coisa, e você não souber a procedência dessa água, a qualidade dessa água, você precisa fazer uma análise para saber se realmente você tem uma água boa ou se você está causando algum problema na hora de fazer a sua irrigação. Bom, quando a gente tem um poço em casa, algum tipo de captação, seja ela de rio, açude, o certo, né, é você ter uma outorga, uma licença de extração. E para você obter essa licença de extração, você tem que fazer os testes, né, seja de vazão, de qualidade de água. Então, se o seu poço é legalizado, você tem tudo isso em mãos. Mas muitas pessoas não têm essa legalização, então não tem conhecimento da qualidade dessa água. Então, se você for utilizar essa água para irrigação, né, para você mesmo consumir, então é muito importante você saber a qualidade. Procure uma análise de solo, uma análise de água, para você ter essa noção, tá? Então eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês sobre área. A gente vai conversar sobre qual é a área, né, que você precisa ter para poder produzir o seu próprio alimento. Já mostrei sobre a luz, se você tem a luz suficiente, se você tem a água em quantidade e qualidade suficiente. Agora é o espaço, né, que é o terceiro fator que mais limita a agricultura doméstica. Você tem espaço para produzir o seu próprio alimento? Você vai conhecer então na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!